Boa noite, gente. Tudo bem? Eu estou muito feliz com a presença de vocês aqui nesta noite, porque é o nosso primeiro evento da Escola do Parlamento, aqui que foi criado recentemente por uma lei municipal, né, de iniciativa aqui de toda a Câmara Municipal. A vereadora e presidente da casa, Beth Didi, que está aqui presente conosco, ela está prestigiando o nosso evento, então, está brilhantando aqui, fico muito feliz. Então, primeiramente, eu gostaria de apresentar quem faz parte da Escola do Parlamento. Tá? Eu sou a coordenadora executiva, tem a Érica, que está ao meu lado, é a coordenadora geral, tem o vereador Basílio e a vereadora Rita, que eles são os supervisores da escola. Então, o vereador Ditinho está presente também, ele faz parte da mesa diretora. Então, estamos bem prestigiados hoje aqui. Já temos a presença aqui do nosso palestrante, o Dr. Flávio Antas Correia. Ele vai apresentar para a gente a palestra Tráfico de Pessoas e seus desdobramentos, exploração sexual infantil e violência doméstica. É um tema muito importante para esse público-alvo que nós convidamos, que são professores, conselhos tutelares, né? Nós convidamos aí representantes, os conselheiros, né? Então, fico muito feliz com a presença de todos. Dr. Flávio, ele é coordenador do Núcleo de Enfrentamento do Tráfico de Pessoas na Secretaria de Justiça e da Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo. Ok? Então, antes de iniciar a palestra, eu gostaria de pedir para vocês uma breve apresentação. Vocês vão falar o nome e o que representa estar presente aqui hoje, nesta noite de hoje. Tudo bem? Bem rapidinho, vamos fazer isso daí, tá ok? Boa noite, meu nome é Paola, eu sou estudante de serviço social e representa um aprendizado para a gente essa palestra. Boa noite, meu nome é Stephanie, também sou estudante de serviço social e é para acrescentar no aprendizado também. Boa noite, meu nome é Nadir Ramos, sou psicóloga, atuando na área de casal e família e também com uma especialização em tratamento de traumas através da terapia EMDR. E, atualmente, sou presidente da Associação dos Psicólogos de Bragança Paulista e região. Estou aqui representando a minha associação e também para levar esse conhecimento até eles posteriormente. Ok? Boa noite, eu sou Marília, sou professora. Eu vim na palestra porque eu tenho algumas dúvidas de casos que a gente pega e como que a gente tem que proceder, o que a gente deve fazer quando a gente pega assim, um caso desses. Boa noite, meu nome é Isabela, eu sou estudante de Direito e vim mais para conhecimento. Boa noite, meu nome é Fernanda, sou estudante de Direito, sou estagiária aqui da Câmara e é mais pelo aprendizado. Boa noite, meu nome é Daniela, eu sou assessora aqui na casa, né? E essa palestra vai ser muito importante, que eu também sou formada em pedagogia, então vai ser legal também para aprender bastante. Boa noite, meu nome é Cristiano, sou advogado e conselheiro suplente do CMDCA. Boa noite, meu nome é Sandra, sou professora da rede. Hoje estou como coordenadora do Polo da Universidade Aberta do Brasil. Também sou vice-presidente do Conselho Municipal de Educação. E esse tema é muito sério, importante, eu espero estar agregando conhecimento. Boa noite, meu nome é Mônica, sou diretora de escola municipal. Eu vim também para adquirir conhecimentos, para conhecer o trabalho e agradeço o convite. Obrigada. Boa noite, meu nome é Cássia, eu sou psicóloga, atuo na área social de Extrema, no CRAS de Extrema, e aprendizado, sempre. Boa noite a todos, meu nome é Josafá Moraes Pereira,
Eu sou professor mediador e comunitário da Escola Dom José Maurício da Rocha, do segmento de educação do Estado de São Paulo. Conhecimento também. Boa noite, meu nome é Dálio, vim acompanhar minha filha, estudante de advocacia. Boa noite, meu nome é Carmen, eu sou documentalista, trabalho aqui na Câmara Municipal, acho o tema muito importante, nessa situação de tamanha violência que a gente vem vivendo. Eu acho que é importante a gente saber um pouquinho mais do assunto, as formas de abordagem e também de prevenção. Boa noite, meu nome é Isilda, sou professora, fundadora da Associação Recreativa e Cultural Afro-Brasileira, ARCAB, e hoje também cuidando do Clube 13 de Maio. Faço parte do Conselho Gestor da Fundação Casa e venho aqui para adquirir conhecimentos. Meu nome é Keren, eu trabalho na Escola Carlos Frederico e estou muito feliz pela oportunidade de estar aqui para aprender um pouco mais. Obrigada. Eu sou Marisa, conselheira tutelar. Fiquei muito satisfeita com o convite, principalmente desse tema que vai ser abordado. É uma luta diária e constante do nosso município, né? A gente trava direto com esses acontecimentos e é sempre muito bom atualizar e com uma pessoa de um gabarito desse, né? Então, eu fico muito feliz e parabenizo a iniciativa. Boa noite, meu nome é Maiane, faço serviço social, sou estagiária no Conselho Tutelar e mais por aprendizagem mesmo. Boa noite, meu nome é Fernando, trabalho no HUSF, sou vigilante, agradeço aos nobres vereadores a oportunidade e pretendo aprender e interagir muito com vocês aqui. Obrigado. Boa noite a todos, meu nome é Fabiana, eu atuo na SEMAD, Secretaria de Ação e Desenvolvimento Social, sou futura formanda em letras este ano. O meu propósito é adquirir conhecimento. Boa noite, eu sou Joselaine, sou professora da rede municipal. Atualmente estou como coordenadora do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e vim para aprimorar o conhecimento, para trocar. Oi, boa noite, meu nome é Alexandre, trabalho na SEMADES, Secretaria de Ação e Desenvolvimento Social. O objetivo é agregar conhecimento, tenho certeza que nessa noite a gente vai agregar muito conhecimento aqui. Obrigado pelo convite e pela iniciativa de vocês. Boa noite a todos. Sou Margarete, sou assistente social de formação, estou como secretária da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Tema extremamente relevante, porque a SEMADES trabalha especificamente com violação de direitos, né, através dos serviços de referência, Centro de Referência Especializado, CRAS. Nós temos essa responsabilidade estatal de estar atendendo a situação de violação de direitos, né? Temos muitas parcerias para isso e vim aqui realmente também para aprender, melhorar a qualidade dos serviços, principalmente, né, para a gente melhorar a qualidade de oferta de proteção. Parabenizo a nosso Legislativo, a Escola do Parlamento, por essa oportunidade, né, por essa iniciativa. Isso é muito importante, a gente fica muito feliz com isso. Muito obrigada pelo convite. Boa noite, meu nome é Paulo Magalhães, sou pastor evangélico e fundador do Samaritano Lar da Criança de Bragança Paulista, e também o objetivo é agregar conhecimento. Boa noite a todos. Antes de mais nada, eu quero parabenizar a todos os funcionários envolvidos nesse projeto da Escola do Parlamento, que eu acho que vem agregar muito ao nosso município, e principalmente agradecer por essa palestra primeira de vocês. É um tema interessante, um tema curioso. Convidei até vários amigos para estar aqui conosco hoje, pena que
não entenderam, mas eu acredito que nos próximos isso aí tende a aumentar. E meu nome é Marizilda, sou advogada aposentada hoje, estou no bem bom. E estou muito feliz por estar com vocês aqui hoje. Olá, eu sou Rosângela Gonçalves e, primeiramente, eu gostaria de parabenizar, né, dizer que estou aqui para prestigiar a casa, né, as colegas e colegas. E eu gostaria de colocar que eu participei de toda a elaboração do projeto e implantação do programa de enfrentamento à violência doméstica. Então, pudemos fazer aí um projeto piloto no estado de São Paulo, inclusive um projeto que inicialmente foi muito bem cotado, reconhecido, tanto é que ele talvez esteja até virando uma lei federal, né, enquanto implantação da forma com que nós organizamos de forma sistemática a participação de vários poderes, né, quanto às necessidades reais de enfrentamento à violência doméstica. Então, gostaria de enaltecer um trabalho feito aqui no município pela doutora Fabíola Sucasas Negrão Covas, né, a quem eu tive o grande prazer de participar, com quem eu devo muito, aprendi muito com ela, ainda nos falamos, né, trocamos figurinhas, né, e eu comentei sobre a palestra de hoje. Ela, infelizmente, por motivos de ter outros compromissos assumidos, não pôde estar aqui, né, mas é um tema extremamente importante, extremamente sério, né. A gente, quando está às ruas, quando a gente está à frente de serviços, principalmente que atendem à população, como saúde, ação e desenvolvimento social, questão de segurança, a gente vê, né, quanto deficitário nós estamos ainda, né, em termos programas implantados e efetivamente à disposição da população. A gente está na luta aí, o município está com o programa implantado. Com certeza existem problemas, né, algumas correções têm que ser feitas, algumas coisas têm que ser feitas para a gente melhorar a própria implantação e o desenvolvimento que está ocorrendo. Hoje em dia, eu estou há quase um ano, também, de um outro lado, recebendo os problemas, os resultados de violência, porque eu estou atuando há quase um ano na 2ª Vara Criminal, no Fórum Local. Né, local também que eu percebo e recebo, né, os efeitos de toda a violência da sociedade. Estou aqui à disposição. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Rita de Cássia Pereira da Silva. Sou funcionária pública na área de finanças. E como eu trabalho com entidades do terceiro setor, que faz parte desse trabalho, por isso que eu vim na palestra para aprender um pouquinho mais e usar isso. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite, senhores vereadores, presente, palestrante. Sou o Sebastião Gonçalves Godoy, mas ninguém conhece ele, tá? Então, eu sou o Bentinho, trabalho na Secretaria de Saúde, conheço vários dos senhores que estão aqui. Estamos aí participando com vocês também para conhecer um pouco mais do tema. Boa noite, meu nome é Marcos Leme. Eu sou servidor público também. Eu estava participando da reunião do Conselho das Cidades. Já tinha conversado com o palestrante e com a presidente antes de iniciarmos a palestra. Acho que o assunto é muito interessante e a gente está aqui para aprender alguma coisa também. Obrigado. Bom, então agora passo a palavra para o Dr. Flávio, que vai nos prestigiar aí com uma palestra. Bom, boa noite a todos. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer à doutora Elizabeth Chedi, presidente da Casa, pelo convite, à Escola do Parlamento, aos edis que auxiliaram na criação da escola e a todos vocês, porque sem a sociedade o Estado não funciona. E eu falei Estado. Nós,
sociedade, criamos o Estado para nos proteger do inimigo externo. Mas hoje, o inimigo também é interno. E esses problemas que nós vamos ver hoje não olham cor, não olham idade, não olham posição social. Qualquer pessoa pode ser traficada. Qualquer pessoa pode ser explorada sexualmente. Qualquer um de nós é vítima em potencial. Nós não podemos traçar um perfil da pessoa traficada, do trabalhador análogo ao escravo, nós podemos, mas do tráfico de pessoas nós não podemos traçar um perfil justamente por causa disso que eu acabei de falar. Não há como nós dizermos, esta pessoa pode ser traficada, esta não. Qualquer um de nós, dependendo do que queiram, pode ser traficado. Principalmente para tráfico de órgãos, que ninguém sai com um órgão por aí. É a pessoa que vai fazer um turismo de transplante, que nós chamamos. Então, ela precisa ir até lá. Quando alguém doa um rim, né, medula, um órgão, um tecido, a cabeça dela muda. Quando ela vende, é bem diferente. Nós temos aqui uma psicóloga, né? Porque quando a gente doa, é um ato de amor. Quando a gente vende, é desesperador. Então, a nossa cabeça muda e até o nosso trabalho é afetado por isso. Vejam a que ponto chega. Bom, pode passar, por favor? Aqui eu falo um pouquinho sobre o núcleo, né, como foi criado, o programa do Estado de São Paulo sobre enfrentamento ao tráfico de pessoas. Pode passar, por favor? Eu vou, nessa primeira parte, correr um pouquinho para a gente poder tratar um pouco mais detalhadamente a exploração sexual infantil. O núcleo, então, ele visa a prevenção. Isso que nós estamos fazendo aqui é prevenção. Eu não posso denunciar, eu não posso informar alguma coisa se eu não souber o que é. E a prevenção serve para isso, para adquirirmos o conhecimento e aí sim procurarmos as autoridades para um caso similar aos que vão aparecer aqui hoje. Pode passar, por favor? Bom, o núcleo ele existe para promover ações de prevenção, apoio à repressão e à responsabilização ao tráfico de pessoas, garantir a orientação e o atendimento adequado às vítimas desta prática criminosa e de seus familiares. Às vezes, a família da vítima sofre muito mais que a própria vítima. Porque, em muitas ocasiões, a vítima sabe o que vai fazer. E, quando ela retorna, arrependida, ou por um motivo ou por outro, a família fica sabendo o que aconteceu. Ela, vítima, sabia. Então, para ela, muitas vezes, pode não haver qualquer consequência psicológica, mas para os pais, para os avós, para os tios, para os familiares, eles podem sofrer muito com aquilo. Porque eles não sabem que o seu filho, que o seu neto, sabia o que estava fazendo. Então, vejam como as coisas são muito delicadas. Não existe uma condição sine qua non, isto é isto, aquilo é aquilo. Não. Vários são os motivos, várias são as consequências. E as pessoas que estudam o tema, que buscam saber mais sobre o tema, o núcleo ele auxilia nesses estudos. Pode passar, por favor? Bom, nós vivemos de denúncia, como eu falei antes, ou informações dessas denúncias. A sociedade, conhecendo o problema, pode buscar o Estado para defender os seus interesses, para denunciar algo que esteja acontecendo. E, mais no final da apresentação, nós vamos deixar aqui os telefones, mas podem procurar qualquer das autoridades. Os mais próximos, quem são? Os conselheiros tutelares. Esses são a porta de entrada. O delegado, eles vão levar adiante aqueles casos. Pode passar, por favor? Bom, tráfico de pessoas e contrabando de imigrantes.
tem diferença. O que é uma coisa, o que é outra coisa? Contrabando de imigrante? Como é isso? Vamos lembrar de algumas novelas? Eu não sou bom com novela. Mas eu lembro da América. Aquilo era contrabando de imigrante. Aí teve a do... não é São Jorge, é o Salve Jorge. Aquilo é tráfico de pessoas. O contrabando de imigrantes, eu vou porque eu quero, eu pago alguém para me atravessar a fronteira, atravessou a fronteira, o contrabandista nos dá adeus. No tráfico de pessoas, não. Eu vou para depois da fronteira fazer algum serviço. Servir para alguma coisa. Então, no contrabando, eu vou porque eu quero, pago alguém e atravesso. No tráfico de pessoas, muitas vezes eu vou porque eu quero, seja por um motivo ou por outro, nós vamos ver ali adiante, e chegando lá, eu continuo sob a tutela desse pessoal. Então, é uma diferença muito tênue, mas é uma diferença que nós precisamos observar. Pode passar, por favor? Bom, esse aqui é o conceito do tráfico de pessoas. Ele é muito estranho. É difícil da gente decorar, porque tem muito ou. Nos próximos slides, eu consegui separar ponto a ponto, e no artigo 149-A do Código Penal, o caput define exatamente o que seja o tráfico de pessoas, baseado neste conceito aqui. Vejam só, recrutamento, transporte, transferência, abrigo ou recebimento de pessoas por meio de ameaça ou uso da força ou outras formas, pronto, já nos perdemos. Então, o artigo 149-A do Código Penal tem a definição perfeita do que seja tráfico de pessoas. Pode passar, por favor? Bom, a caracterização é importante. Agora nós vamos começar a observar que algumas coisas que estão à nossa volta podem ser tráfico de pessoas. Há tráfico de pessoas quando a vítima é retirada do seu ambiente, de sua cidade e até de seu país, e fica com a mobilidade reduzida, sem liberdade para sair da situação. A mobilidade reduzida caracteriza-se por ameaças à pessoa ou aos seus familiares, ou pela retenção de seus documentos, entre outras formas de violência que mantenham a vítima junto ao traficante ou à rede criminosa. Vamos usar um exemplo próximo de nós? Um simples mendigo. Uma pessoa com deficiência que foi colocada numa praça e fica ali pedindo esmola o dia inteiro. Ele é dali? Não é. Ele foi deixado ali. Ele foi traficado. Ele saiu do ambiente dele para outro lugar, para ficar ali, sabe-se lá quantas horas, pedindo esmola. Isso é tráfico de pessoas. Uma criança que foi levada, um adolescente que foi levado para a estrada, para ser explorado sexualmente, foi traficado. Bastou sair do seu ambiente, do seu bairro, alguma coisa que ela não poderia estar fazendo ali. Isso é tráfico de pessoas. Ah, mas chega nesse limite, sim. Na Europa, em Portugal principalmente, a mendicância é tratada como tráfico de pessoas. E se eles vão atrás daquela rede, porque muitas vezes a mendicância é uma rede. Algumas mães que alugam crianças para ficar pedindo esmola. Em São Paulo isso tem muito. Também é tráfico de pessoas. Então, bastou retirar do ambiente. Mais adiante, com investigações, Ministério Público, Judiciário, vai ser avaliado se houve ou não o tráfico. Mas, cada vez que alguém observar um fato desse, precisa denunciar, precisa informar as autoridades. Pode passar, por favor? Bom, aqui ficou mais fácil. O que é feito? O ato. Recrutar, transportar, transferir, alojar ou acolher pessoas. Como é feito? Qual é o meio utilizado? Ameaça, uso da força, coerção, abdução, fraude, engano, abuso do poder ou da vulnerabilidade.
Vamos entender aqui que vulnerabilidade não é apenas econômica. É qualquer situação de vulnerabilidade emocional, em virtude de violência. Ela é vulnerável. Ela não consegue se defender. Então, é abuso. E qual é o objetivo? Exploração, que inclui prostituição, exploração sexual, trabalhos forçados, escravidão, remoção de órgãos e práticas semelhantes, para verificar se uma circunstância particular constitui tráfico de pessoas, considere a definição do tráfico no protocolo, do Protocolo de Palermo, que é aquele que nós vimos lá adiante, ou, hoje, o nosso artigo 149-A do Código Penal. Então, se eu quero saber se aquilo é uma situação de tráfico, eu abro o código e olho o 149-A. Pode passar? Bom, o tráfico, claro, é uma atividade ilícita que tem chamado a atenção da comunidade internacional pelo alto poder de articulação. Os senhores vão ver mais adiante quanto gira em dinheiro o tráfico de pessoas. Não há como traçar um perfil das vítimas, como eu disse no início, considerando que existem várias vertentes relacionadas a ele: trabalho análogo ao do escravo, exploração sexual, exploração laboral da prostituição, são coisas diferentes. Na exploração sexual, a pessoa não recebe 1 centavo. Na exploração laboral da prostituição, há uma divisão de valores. Tráfico de órgãos, adoção ilegal. Olha, eu não tenho condição de criar o meu filho, quer ficar com ele? Ah, vamos lá. Mas como é que eu faço isso? O médico tem que atestar. Já começou. Foi lá, conseguiu forjar um documento, adotou, agora é meu filho. Adoção ilegal é tráfico de pessoas. Ah, mas coitada, a mãe não tem como sobreviver, o pai. Vá até o juiz, vá até a vara da infância, procure o conselho tutelar, informe sua situação e aí eles colocam a pessoa, a criança, para a adoção. É assim que se procede. Aqui, a gente tem um problema que tudo vai para o lado econômico, né? Por isso que eu lembrei da vulnerabilidade. Tudo é econômico. Não, nem tudo é econômico. Vejam aqui, baixa escolaridade e entrada precoce no mercado de trabalho. Criança não trabalha. Tem idade mínima para isso, de 14 a 16 como aprendiz, de 16 a partir dos 16 com carteira assinada, mas com restrições para determinados tipos de trabalho. Não pode ter ambiente insalubre, não pode trabalhar à noite, então tem uma série de restrições até os 18 anos. E essa entrada precoce, ela, num primeiro momento, não parece, né? A gente até discutia isso. Eu, por exemplo, comecei a trabalhar com 14 anos, até um pouco antes. Nem por isso eu fiquei rico. Então, não adianta começar cedo para dizer que vai ficar rico, porque não vai. São raríssimos os casos em que isso acontece. O que a gente pode ter é que eu não trouxe hoje, o assunto não era esse, eu não trouxe a foto do menininho quebrando paralelepípedo, mas a internet tem. Ele é arqueado, com as pernas, né, em posição de côncavas assim, ele vai crescer daquele jeito. Ele vai precisar colocar grampos nas costas para ele poder ficar um pouco mais ereto, mas as pernas vão ser sempre assim, parecendo que ele montou a cavalo. Já deu problema por causa do trabalho infantil. Ele cresceu naquela posição. Então, é uma discussão um pouco mais aprofundada que a gente precisa para esse caso. Então, esses dois pontos, principalmente, é que levam a pessoa a ser traficada. E a baixa escolaridade para o trabalho análogo ao escravo é essencial. De 22 a 45 anos, com até, hoje é 5ª série, né, o fundamental incompleto. Esse é o nível do trabalhador análogo ao do escravo. Por isso que eu falei que a gente pode traçar um perfil deste tipo de situação, mas não pode do tráfico de pessoas. E o trabalho análogo ao do escravo é uma das vertentes do tráfico de pessoas. Evasão escolar, baixos salários são motivadores, mas não servem de maneira exclusiva para traçar o perfil da vítima. Próximo, por favor. Bom,
cerca de 21 milhões de pessoas são vítimas de tráfico de pessoas, segundo o Parlamento Europeu. Valor, 117 bilhões de euros. Até o ano passado, antes desse estudo, né, antes da notícia ser veiculada, eram 32 bilhões de dólares. Subiu bastante. O que aconteceu aqui? Agregaram valor à situação. Então, a pessoa, quanto ela gera para esse tráfico? Qual vai ser a função dela? Então, é quanto pagaram por ela, quanto gastaram com a família, quanto ela vai receber metade, dependendo do que seja. Se for servidão por dívida, não vai receber nada, né? Então, e por aí vai. Quantas pessoas vão pagar por aquele serviço? Chega-se a 117 bilhões de euros. Perde apenas para o tráfico de drogas. Até do tráfico de armas ganha. É complicado, vereador. Próximo, por favor. Bom, aqui no Brasil, o último estudo de 2002, 241 rotas de tráfico. 2002. Nós estamos em 17. Quantas rotas devem ter mudado, aumentado? Eu sei de mais 2. Não posso falar porque nós estamos investigando, mas eu sei de mais 2. Lá no Comitê de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, a gente está pensando como fazer um novo estudo desse. E a Rede Um Grito pela Vida, que é uma organização ligada à igreja, pensa em refazer esse estudo para nós podermos alinhar novamente como buscar a solução para esses problemas. O que nós sabemos é do mapeamento das estradas. Isso já fizemos, né? Então, sabemos exatamente onde acontecem as coisas. Mas é necessário que se mapeie outras rotas, outro tipo de entrada. São Paulo, por exemplo, tem porto, tem aeroporto e tem as fronteiras secas. Muita coisa. Se a gente tivesse um corredor sanitário, por exemplo, poderia ali ser uma barreira para enfrentar o tráfico, mas nós não temos corredores sanitários no estado de São Paulo. Bom, 131 rotas internacionais de entrada e saída. Rio de Janeiro e São Paulo, para muitos casos, são apenas passagem, não são destino. No caso das travestis, São Paulo é destino. E a saída para o exterior, as saídas são pouquíssimas. Então, das travestis, o tráfico interno é mais para as travestis. Externo, mulheres e adolescentes. Pode passar, por favor? Bom, aqui é o 149A. Ele revogou os artigos 231 e 231A do Código Penal, que se limitavam a tratar da exploração sexual nacional e internacional. Agora, o 149A trata de todos os casos do tráfico de pessoas. Pode passar, por favor? Está aqui. Agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso com a finalidade de... Vocês lembram do primeiro que eu li, né? Ficou muito melhor. Finalidade de remover-lhe órgãos, tecidos ou parte do corpo, sangue também vale, submetê-la a trabalho em condições análogas à de escravo, submetê-la a qualquer tipo de servidão, adoção ilegal ou exploração sexual. A pena também aumentou. A pena máxima era de 6 anos, aumentou para 8, e a mínima era de 2. Então, poderia fazer transação penal. Agora, se for a mínima, raramente vai conseguir, porque eu acho que é 4 anos e alguns meses, salvo engano, que dá para fazer essa transação penal. Pode passar, por favor? E aqui, a qualificadora. Se o crime for cometido contra criança, adolescente ou pessoa idosa ou com deficiência, e lá no Comitê de Enfrentamento ao Tráfico nós temos uma pessoa da Secretaria da Educação que trata exclusivamente de deficiência intelectual. Né? Não falei pessoa com deficiência física, essa intelectual é muito mais vulnerável, né? Por razões óbvias. Se o agente se prevalecer de suas relações de parentesco, domésticas ou de coabitação. É isso aqui que nos interessa hoje. Pode passar, por favor?
Bom, como é que eu faço para enfrentar isso? Num primeiro momento, duvide sempre de propostas de emprego fácil e lucrativo. Por exemplo, quem aqui gostaria de receber 15 mil euros para trabalhar como garçom ou garçonete num cassino na Europa? 15 mil euros. Alguém quer? Todo mundo quer. Muito bem. Então, vamos lá. É fácil. Mas, para chegar nos 15 mil, eu preciso fazer uma coisa. São só 2 mil euros. Mas, se você quer os 15, precisa fazer algumas coisas. Pronto. Me enganaram. Foi engodo. Ah, não, mas eu vou. Isso não vai deixar de ser tráfico de pessoas, porque eu posso ir sabendo que eu vou ter que fazer algo a mais. Mas eu não sei que condições eu vou encontrar lá. Vejam como não é tão simples. Então, duvide. A gente sabe que dinheiro fácil ninguém consegue. Sugira que a pessoa, antes de aceitar a proposta de emprego, leia atentamente o contrato de trabalho, quando há, né? Busque informações sobre a empresa contratante, procure auxílio da área jurídica especializada. Atenção redobrada quando for viagem internacional. Próximo, por favor. Evite tirar cópias dos documentos pessoais e deixá-las em mão de parentes ou amigos. Por que será? Deixe endereço, telefone e localização da cidade para onde está viajando. Mesmo aqui no Brasil, tá? Informe para a pessoa que está seguindo viagem endereços e contatos de consulados, organizações não governamentais e autoridades da região. Antes de eu ir, principalmente se for para o exterior, eu preciso saber se tem um consulado perto, se tem embaixada, se tem alguma organização internacional que possa me proteger, se tem polícia. Eu preciso ver a área. Hoje, com o Google Earth é fácil, né? Basta olhar ali. Opa, tenho isso, tenho isso, tenho isso. Vamos usar a informática para nos auxiliar. Esse é um dos motivos do Google Earth. Oriente para que a pessoa que vai viajar nunca deixe de se comunicar com seus familiares. Ah, mas ali em cima está dizendo para não deixar documento com parente. Sim, mas eu preciso me comunicar. Facebook, WhatsApp, nós temos tudo. Tudo. Ah, mas aí nós vamos fazer como a nossa mãe faz conosco. A gente sai, elas ligam a cada meia hora, né, para saber onde nós estamos. Pode ter 60, 70 anos. Se a mãe estiver viva, ela vai fazer isso. Talvez até pior por causa da idade. Aí eu preciso dar uma de minha mãe. Agora é minha vez. Todo dia eu vou ligar naquele mesmo horário. Ensina a usar o Facebook, ensina a usar o celular, para que eu possa mostrar que eu estou bem. Hoje nós temos uma notícia que uma moça que trabalhava no navio, uma brasileira, desapareceu. Já tivemos um caso desse na costa do Alasca, que aí disseram que o rapaz se suicidou. E cadê a câmera? Alguém viu? Nós precisamos tomar cuidado com isso. Não estou dizendo que esse caso seja isso, mas vejam, desapareceu. E agora? Será que ela se comunicava diariamente com a família? Próximo, por favor. Bom, chegamos aqui no nosso assunto. Até aí do tráfico genérico, eu passei muito rápido. Tudo bem? Pode passar, por favor? Bom, eu ousei definir aquilo ali. A exploração sexual infantil é uma das chagas morais da humanidade, que a humanidade ainda leva consigo. E é mesmo. A violência sexual é um gênero, tá? Então, o que nós vamos tratar aqui hoje é violência sexual, mas ela é dividida em 2 pontos. Fenômeno que envolve qualquer situação de jogo, ato ou relação sexual, homo ou heterossexual, envolvendo uma pessoa mais velha e uma criança ou adolescente. Vejam que eu não disse adulto, eu disse pessoa mais velha. Se expressa por meio de exploração ou abuso sexual. Agora nós vamos ver a diferença na espécie. Pode passar, por favor? Abuso sexual. Contatos ou interações sexuais entre crianças ou adolescentes com pessoa de mais idade, podendo ser adulto ou adolescente mais velho. Podem ser propostos por pessoas estranhas, e aqui está
o que dói, geralmente são conhecidos, parentes ou amigos próximos. Porque a criança, principalmente a criança e o adolescente, não vão conversar com estranhos. Então, tem que ser alguém próximo. A criança ou adolescente é usada como objeto de prazer do agente a fim de satisfazer suas perversões. Aqui é abuso, hein? Não tem dinheiro envolvido. Geralmente, aqui atua o pedófilo. E o pedófilo, o clássico, é aquele que, quando a menina começa a modificar o corpo, quando o menino começa a ter pelo no rosto, ele não quer mais saber. Porque já está ficando adolescente, para ele não interessa mais. Naquele caso específico, mas existem outros tipos de perversões, né? A nossa cabeça é uma caixinha de surpresas mesmo. Próximo, por favor. Contatos ou interações podem ser fruto de convencimento, aí promessa, manipulação emocional, engodo ou violência, ameaça, coação, uso da força. Nem sempre haverá violência física, mas a violência psicológica sempre estará presente. Sempre. A vítima de abuso sexual, ela sempre vai ter um problema psicológico. Ela sempre vai ser forçada por alguma situação. Sempre haverá relação de confiança entre a vítima e o agressor. Quando nós vamos falar de violência familiar, a gente vai lembrar disso aqui. Meu pai e minha mãe me batem demais. Não para me corrigir. Qualquer coisa eu apanho. Aí uma pessoa começa a se aproximar de mim. Amigo, né? Ou um estranho mais difícil, mas um amigo. E começa a me seduzir. Ele me dá carinho, meus pais não. É isso que está na minha cabeça. Para onde é que eu vou? Para quem me dá carinho. Ah, mas ele me pede umas coisas estranhas, mas e daí? Ele me dá carinho. Essa pessoa é vulnerável economicamente? Não. Perceberam? Nem sempre o dinheiro está envolvido. E nós precisamos acabar com essa pecha. É também vulnerabilidade econômica, mas não é apenas vulnerabilidade econômica. Pode passar, por favor? Nem sempre poderá haver o ato sexual. Às vezes, a tara do agressor é apenas ver a vítima nua em poses eróticas. É o voyeur. Então, nem sempre, só quer ver. Há casos em que o agressor utiliza-se de mais vítimas para interagirem entre si e ele olhar. É crime do mesmo jeito. Do mesmo jeito é crime. Mas aqui a gente está vendo nitidamente que a pessoa precisa de um tratamento psiquiátrico muito efetivo. Mas é criminoso também. Depois a nossa psicóloga pode nos até brindar com alguma explicação melhor sobre isso, mas essa pessoa é doente. O outro que vai aparecer depois, ele não é doente, ele é mau mesmo. Esse pode ser mau e doente, mas ele é efetivamente doente. Pode passar, por favor? Exploração sexual comercial. Agora envolvemos dinheiro. Exploração sexual comercial está inserida como uma das piores formas de trabalho infantil. Lembram da foto que estava ali, a menininha com um ursinho encostado num caminhão? Aquilo é trabalho infantil. É uma das piores formas de trabalho infantil. A expressão prostituição infantil não existe. A criança e o adolescente não se prostituem, eles são explorados. O adulto prostitui a criança e o adolescente, mas elas não se prostituem. Tá? Então, às vezes, a gente prostituição infantil. Não, é exploração sexual infantil. Pode passar, por favor? Esse tipo de exploração acontece quando as crianças e adolescentes são usadas com fim comercial. Prostituição, pornografia, tráfico para comércio sexual, turismo sexual, né? Vídeos de internet, fotos e por aí vai. Pode passar? Pode ocorrer dentro da família ou fora dela. Academicamente, o fim a que se presta a ação é que vai determinar a espécie da violência. Então, se alguém for fazer um estudo
precisa separar bem esses dois pontos, do abuso e da exploração sexual. Normalmente ocorre com pessoa que exerce autoridade sobre a vítima. Agora, cada vez mais a gente está cercando e está chegando à família, aos amigos, né, aos parentes, àquelas pessoas que exercem autoridade. Alô, agora sim. Pode ser um professor. Quantos casos de pedofilia nós vimos dentro da igreja, quantas denúncias? Vejam, pessoas próximas. Qualquer um próximo que exerça autoridade pode explorar sexualmente criança ou adolescente. Pode passar? Bom, indicadores de que a criança ou adolescente estão sendo abusados. Mudança repentina de comportamento, depressão crônica. Não é normal uma criança ter isso. O adolescente, a gente sabe que adolescente é complicado, né? Todos fomos, alguns ainda são. Mas mudança de comportamento para a criança já fica um pouco complicado. É uma criança muito alegre, de repente ficou fechada. A criança não é normal ter depressão, mesmo em épocas de provas dificílimas de português e matemática. Mas não é normal. Sono perturbado. Sono perturbado não é pesadelo. Sono perturbado é aquele que toda noite a pessoa se debate na cama. Alguma coisa está acontecendo. Ou está vendo algum programa impróprio, ou é um elemento externo. Não é o pesadelo comum, acorda, grita. Não, ela se debate na cama. Masturbação visível e continuada. Para um adolescente, já não, aqui nesse campo não dá muito, a gente não consegue perceber muito, mas a criança, ela vai se acostumar a se masturbar na frente de adultos. Então, para ela é normal. A gente também tem que... Mas por que começou a fazer isso? Aí precisa observar. Os pais têm de estar sempre atentos. Se não forem eles os agentes, eles precisam estar atentos. Timidez em excesso. Ser tímido é uma coisa. Não querer ficar próximo das pessoas é outra. Ela pode estar sendo abusada e sofrendo violência, por isso ela fica com medo. Aversão a contato físico. Esse é... Tem aversão a contato, tem alguma coisa errada. Porque a criança, tem pessoas que ela não gosta, né? Às vezes chega aquela tia cheia de pó de arroz, e vem aqui e abraça. Ela não gosta. A criança é assim. Mas ela não era assim. Ela não quer mais contato, ela tem medo, o contato machuca. Mas um abraço, não. O contato que ela tem com alguém que a machuca. Autoflagelação. Não é aquela ruída de unha, normalmente. Né? Daqui a pouco, começou às 9, né, Beth? Eu já estou roendo as minhas. É o futebol. Não é... né? Às vezes a pessoa come ali a carne do dedo, não é isso. A autoflagelação, ela se bate, ela se estapeia, ela se machuca constantemente, né? Ela chuta demais quando anda. Não é nada, já é um indicador. Roupas rasgadas. Se não brigou na rua, alguma coisa aconteceu. Hemorragia vaginal ou retal ou hematomas. Não precisa dizer muita coisa. O médico já pode dizer. Isso tem de ser acompanhado, se constatou, procurar o psicólogo imediatamente e as autoridades, que o tratamento precisa começar na hora. Infecção urinária. Num adolescente, até pode acontecer. Numa criança não é normal. A não ser que ela tenha ido à praia, alguma coisa assim, mas numa criança não é normal uma infecção urinária. Nos adolescentes, principalmente se já começaram com atividade sexual,
a gente tem que ficar de olho e conversar. A conversa com os filhos é fundamental. Hoje em dia, a gente não precisa mais se esconder como se escondia antigamente, né? Os pais, eles não estão tão rígidos, eles conversam com os filhos e devem conversar sobre tudo. O melhor amigo tem de ser o pai, tem de ser a mãe, mas também os pais podem estar envolvidos. Para quem a criança corre? Aí precisa ver qual é o grau de confiança no mundo daquela criança, daquele adolescente. Geralmente os adolescentes procuram os amigos, né? Gravidez precoce, aí não precisa dizer mais nada. Se não for o namoradinho, quem foi? São indicadores importantíssimos. Pode passar, por favor? Exploração sexual infantil geralmente está associada a desigualdade social. Não é pobreza, é desigualdade social. Falta de escolaridade ou escolaridade baixa, violência familiar. Geralmente, com escolaridade baixa, as pessoas são mais violentas, né? Elas conversam menos, elas utilizam mais a força. A desigualdade social aí, ela entra no seguinte aspecto. Eu também quero comprar um tênis da Nike. E aquela pessoa pode me arrumar. Ela está dando boneca ali para minha amiga, eu quero um tênis da Nike. Vejam como vão se encaixando essas peças do quebra-cabeça. Por isso que a gente precisa estar sempre de olho. Sempre de olho. Professores, né? Os religiosos, porque a gente sabe que muitas vezes as famílias procuram os religiosos antes de procurar as autoridades, porque são aqueles que nos dão o amparo moral. É o religioso. Ah, mas aí nós tivemos os casos lá de pedofilia. Sim, mas cada caso é um caso. Mas, geralmente, o religioso é o que vai nos dar o amparo moral. Então, é a primeira pessoa que a gente procura. Não é confissão isso aí, né? Se for um padre, não é confissão. Ele precisa levar adiante. Muito cuidado. A gente precisa... Isso aqui é tão delicado que qualquer passo que nós demos, ele vai gerar uma consequência qualquer. Os estudantes que aqui estão comecem a observar isso e, quando forem profissionais, vão encontrar casos análogos a esse aqui. A Rosângela Silva, citando Lumena, que é uma psicóloga, assegura que a erotização precoce observada na música e ou em outras expressões culturais do Brasil são agravantes consideráveis, e são mesmo. Quem lembra, eu acho que era no Gugu, que tinha aquela dancinha da garrafa, que faziam com criancinhas de 5 anos, 4 anos. Aquilo não existe. Ah, olha que bonitinho. Tá, bonitinho para quem? Eu não sou careta, né? Mas eu acho que tem limite para tudo. Uma criança não pode, ela não sabe o que ela está fazendo. Eu sei. Então, eu não posso fazer a criança dançar porque é bonitinho, porque eu já estou erotizando aquela criança, a principiar da roupa. Pode passar, por favor? Aqui em cima, uma quadrinha que eu gosto muito. Armando, como você cresceu? Já tem namorada? Olha lá, olha a idade do menino. Não e nem quero. Por que você não procura alguém da sua idade? Aqui uma festinha inocente de crianças, olha que bonitinho. Todo mundo dançando funk, que não é funk, né? É batidão. Criança não namora. É preciso dar um basta à sexualização infantil. Nós vivemos hoje num mundo muito estranho, principalmente o Brasil. Algumas coisas podem não ser normais e quererem que a gente ache que é normal. Não é normal uma criança namorar. Me desculpem aqueles que pensam de forma diferente, mas a adolescência é para isso. Para a gente começar a se conhecer e começar a conhecer o outro. Criança não namora. Pode passar, por favor? E aqui nós vamos falar do funk. Então, isso aqui foi tirado da revista Época,
2015, as 1000 pessoas que se apertavam na chácara pulavam e dançavam sob uma luz fina. Olhos e câmeras de celulares não desviavam do menino magrelo de 13 anos que canta versos crivados de ambiguidade. A novinha não me quer. Começou o MC Brinquedo. Ao que a plateia respondeu, só porque eu vim da roça. Roça, roça, o peru nela que ela gosta. Para nós é engraçado, mas uma criança de 13 anos cantando, mas é adolescente, criança é até 12. Gente, tá bom. Biologicamente é com 12, certo, mas e emocionalmente? A gente tem adultos aí que ainda acham que são adolescentes. Então, isso aqui não existe. A maioria dos presentes tinha o dobro de sua altura, alguns o dobro da sua idade, e dá-lhe batidão, roça a roça. Os pais quase perderam a guarda dele e da irmã, por causa disso. Isso não é normal. Funk, eu já ouvi falar que é cultural, é manifestação cultural. Eu não sei. Tem gente que gosta, eu respeito, mas isso, em primeiro lugar, não é funk. Funk era o que tocava na década de 70, né? Era o James Brown, era o Earth, Wind and Fire, né? Isso aqui ainda é de um profundo mau gosto. Há algumas músicas que até têm uma conotação, uma política, algum protesto, alguma coisa assim, mas não tem essa ambiguidade. E isso aqui ajuda a erotizar a criança, porque ela começa a ouvir o amigo, né? Os sons para todos os lados. Não pode. Mas eu vou proibir? Não, mas eu posso orientar os meus filhos de não ouça isso porque não é legal, você não tem idade, você não sabe o que é isso aqui. É tudo uma questão de orientação, conversa. Nós precisamos conversar com as nossas crianças e adolescentes. O adolescente é rebelde, mas se ele for bem preparado, ele até pode ser rebelde, porque todo adolescente é, mas ele vai saber separar muito bem as coisas. Pode passar, por favor? A vítima abusada precisa ter uma vida saudável, sem, contudo, receber as informações do que ocorreu com ela ser uma violência, ser uma violação de direitos humanos. Ela não precisa saber, ela é criança ou é adolescente. Se for adolescente com um pouco mais de idade, a gente consegue conversar. Mas a criança não precisa saber disso. As consequências não são irreversíveis. Todavia, o acompanhamento psicológico deve ser constante, a fim de que o trauma não a impeça de ter uma vida adulta normal, pois resgatar a dignidade das vítimas é uma tarefa difícil e demorada. E nós vamos ver por quê. Pode passar, por favor? Algumas meninas começam o processo psicoterapêutico de apoio, mas não resistem. Esse aqui é um abrigo só com meninas, e elas eram tratadas psicologicamente porque foram resgatadas de boates. Adolescentes, algumas com 13 anos. É um trabalho que demanda tempo de idas e vindas de recaídas. Devemos ter paciência para esperar resultados efetivos. Além disso, parte das crianças resiste a ter uma vida diferente, porque elas não tinham limites. E nós vemos crianças normais, família, que não tem limite dentro de casa. Eu preciso impor limites, não adianta. Eu ouvi uma vez de um psicólogo, eu até achei interessante. Em casa, de quem é a televisão? A televisão é minha, eu comprei. Não é do meu filho, é minha. Mas e a que está no quarto dele? Também é minha. Ele comprou? Não. Então é minha. Mas e o computador que ele estuda? É meu também. E ele vai usar para estudar. Quer conversar com seus amigos, né? Skype e tudo. Mas nada de chave na porta. Não existe isso aí. Então vejam como é que, se a gente consegue conversar e explicar por que não vai ter chave na porta, por que a televisão é minha e não é dele, ele vai compreender. Nós compreendemos. Tudo bem que, né, pelo menos na minha época, não tinha todo esse monte de facilidade. Mas a gente sabia que aquilo não era nosso. Era dos nossos pais, dos nossos avós. Então, dando esses limites, as nossas crianças e adolescentes começam a crescer de uma outra forma.
Eu lembro muito bem de uma coisa que a minha avó me falava. Quando eu dizia que tal pessoa fazia tal coisa, ela olhava para mim: tu não tens nada a ver com os outros. E acabava a história. O diálogo acabava ali. Qualquer outra situação, o diálogo mudava e eu preferia o primeiro diálogo. A liberdade, a falta de regras e limites são sedutores, principalmente aos adolescentes em fase de descobertas de aventura. Vamos lembrar que aqui as meninas foram resgatadas de situações dificílimas e que realmente não tinham limites. Para um adolescente que passa longos períodos em boates, o abrigo foge completamente à realidade do que estava vivendo. Muitas vezes a gente não pensa nisso. Pode passar, por favor? Alguém lembra disso? Desse seriado? Vocês não sabem nem o que é isso. É o Quem Ama Não Mata, né, da Globo. Alice e Jorge vivem muito felizes após 8 anos de um casamento que todos consideram perfeito. Entretanto, a dificuldade de ter um filho traz à tona apreensões que o casal não consegue superar. Vamos lembrar que aqui, nesta época, sequer o bebê de proveta existia. Então, ou era filho natural, ou era adoção. A adoção sempre é um caso difícil para as pessoas da família aceitarem. Como os dois não discutem os problemas, a falta de diálogo, a situação se torna insustentável com a supervalorização de pequenos incidentes que causam irritação e acabam por levar à violência. E aqui entramos na violência familiar. Violência doméstica, só academicamente separando, é aquilo que acontece no núcleo familiar, pai, mãe, filhos. Eventualmente o avô e a avó que possam morar juntos. A violência familiar, ela agrega a família toda, todos os parentes. E, às vezes, um amigo próximo, né? Que sempre tem aquele amigo que a gente chama de tio. Então, é esse também. Pode passar, por favor? O que é, então, a violência doméstica familiar? Toda agressão física, sexual e ou psicológica que aconteça dentro da família, cônjuge, filhos, parentes e aparentados. O que fazer frente a isso? Saber se a vítima, informar que as vítimas nunca estão sozinhas, denunciar. Aí nós temos aquele problema, bom, mas foi lá, fez a denúncia, mas o delegado não quis fazer o boletim de ocorrência, porque já era a 7ª vez que aquela pessoa passava lá. E as outras 6 ele fez o boletim e voltou para casa e ficou tudo bem. Não é assim, a gente precisa abrigar essa pessoa que foi vítima de violência. Eu tive um caso uma vez, quando eu era estagiário, que a pessoa me apareceu com o olho roxo para preto. E ela me mostrou uma foto. Eu era estagiário, a procuradora estava aqui e eu aqui, eram 2 mesas separadas. E o olho dela era daqui para cá, estava roxo, de preto para roxo, já estava clareando. E ela me mostra uma foto dela em pé, sorrindo, daqui para cá, preto. Ela tomou um senhor soco aqui e o hematoma veio até aqui. Eu falei, sim, mas o que a senhora quer? Eu já peguei o papel do afastamento do cônjuge do lar. Não, eu quero que vocês vão até lá para dar um susto nele, porque eu amo meu marido. E daí? Quantas vezes nós nos deparamos com uma situação como essa? Eu posso condenar essa pessoa? Não, eu não sou ninguém para condenar ninguém. Mas a gente precisa orientar essa pessoa. Olha, não é normal, se a senhora voltar para casa pode acontecer coisa pior, e tentar conversar com essa pessoa vítima da violência nesse sentido. Claro que a violência, na maioria das vezes, é praticada pelo homem, marido, mas tem o neto com o avô, tem o filho com o pai, com a mãe. A violência é familiar, não é do homem para a mulher, é familiar. Mas o menino que viu o pai batendo na mãe, fatalmente poderá bater na sua irmã, fatalmente poderá bater na sua esposa, na sua namorada, ou na avó, porque ele viu o pai batendo na mãe.
Como denunciar? Disque 100, Disque 180, Delegacia de Polícia, Centro de Referência de Apoio à Vítima, o CRAVE, que ele só está em 16, é um equipamento da Secretaria da Justiça, e ele está em 16 municípios. Ainda não temos aqui. Né? Seria interessante. Mas nós precisamos colocar para essa vítima que ela não está sozinha. E se houver um abrigo para que ela possa ficar, às vezes tem os filhos junto, é sempre bom que isso exista. A Lei 13.344, que introduziu no Código Penal aquele artigo 149-A, determina que as vítimas de tráfico tenham a acolhida e o tratamento psicológico adequado a ela e aos seus familiares. A vítima de violência, idem. Porque essa violência familiar pode ter sido o motivador do tráfico, ou porque a pessoa voltou e tinha sido traficada por alguém de dentro da casa. Lembra que se a gente não tem um perfil para a vítima, nós também não temos um perfil para o agente. Próximo, por favor. Lei Maria da Penha. Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher nos termos do parágrafo 8º do artigo 226 da Constituição Federal. Aqui nós temos um probleminha. Essa aqui é a ementa da Lei Maria da Penha. É o que está lá em cima da lei. Ela serve para coibir violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma do 226, parágrafo 8º. Quando fazer lei não é fácil, né? Não é fácil. Mas fica mais difícil ainda quando nós buscamos ou atender a demandas de determinado segmento da sociedade, maiorias, minorias, seja o que for, ou, se eu quiser, jogar para a torcida, como a gente fala. Não é fácil fazer lei. E por que eu digo isso? Vejam o que diz o artigo 226, parágrafo 8º. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. Falou da mulher? A ementa está errada. Aqui é violência familiar, não é contra a mulher. Perceberam? Aí o juiz, claro, né, vai interpretar e não vai ser necessário criar a lei do Mário da Lapa, por exemplo, que tem a Maria da Penha. A Lei Maria da Penha vale para todo mundo. A violência familiar não é apenas contra a mulher. Claro que, na maioria das vezes, a violência é praticada contra a mulher. Porque, afinal de contas, nós homens somos mais fortes fisicamente. Como a gente não aguenta ser mais fraco emocionalmente, a gente bate. Não é assim? A história nos conta isso. A mulher é muito mais forte do que o homem, porque ela aguenta um monte de coisa, a gente não. Tanto que, nos casos de assédio moral, 100% das mulheres choram e 12% dos homens se matam. Quem é mais forte? Nós que nos matamos, né? Pode passar, por favor? Está aqui, o ciclo da violência doméstica. Eu gosto disso aqui. Começou um namoro ou o casamento. Às vezes, no namoro, não, a gente não mostra direito as garras, né? Mas começou aqui, lua de mel. Por que eu casei? Se ela estiver me assistindo agora, ela vai lembrar. Né? Se entrou na internet, ela vai lembrar. Porque um dia eu resolvi que eu queria comer uma fritada. Como eu faço fritada? Eu pego um ovo, faço na manteiga, né? Eu não uso óleo nem azeite para fazer ovo, eu faço na manteiga, nem na margarina, na manteiga. Ponho uma mortadela ou um peito de peru, que for em cima, queijinho ralado, viro, né? Tal, bonitinho, fica aquele aroma da manteiga na casa. Faz um para mim também? Ela não queria comer, mas, claro, né? Vou fazer. Então, ela se apaixonou pelo meu sanduíche de fritada. Aqui está. Idealização do parceiro. Este é o Masterchef.
Se ele faz um ovo frito assim, imagina outras coisas. E eu faço mesmo. Promessas mútuas. Você promete que vai me fazer mais fritadas como essa? Desde que tenha manteiga, né? Tudo bem. Aí começam os pequenos conflitos. Um dia eu não cheguei bem e, ao invés de manteiga, eu pus margarina. Já não ficou com o mesmo gosto. Ah, não está igual aquele lá não, hein? Tá bom. Começa a tensão. Falta de cumprimento das expectativas dos papéis estereotipados. Ela achou que eu era o mestre Cuca, que fazia todo dia uma comida daquelas. Vejam que eu troquei, tá? Quem vai sofrer a violência sou eu. Eu vou jogar para mim. Então, ela me idealizou. Naquele dia eu não estava bem e eu errei. Minha mão não foi boa naquele dia, então eu não cumpri com a expectativa que ela tinha sobre mim. Insultos, humilhações, intimidação. Ó, se você não fizer de novo daquele jeito, eu vou para a casa da minha mãe. Ah, se você não fizer, você vai ver. Começa. Vamos para as ameaças, né? Necessidade de reconfirmação. Me faz de novo aquele sanduíche. Não vai, porque agora eu estou nervoso, não vai sair igual. Quando a gente cozinha, precisa ter amor. Não sazon, amor. Episódio agudo de violência. Ela vai me bater com aquela frigideira quente e jogar a fritada em mim. Está quente também. Confirmação mútua de identidades. Este é o verdadeiro ele não cozinha direito. E ela também mostrou para mim que ela não é aquele poço de passividade. Figura feminina passiva, figura masculina dominadora. Ali estamos ao contrário, né? Mas eu vou perdoá-la. Porque pode ter sido um deslize, então eu vou negar que houve uma violência. Eu tenho a esperança que ela mude. Fez uma vez, vai fazer sempre. Eu brinquei, troquei, mas na maior parte das vezes é o homem que comete esse tipo de violência. A bebida. Ele está irritado com alguma coisa, ele vai beber, se ele tiver essa propensão. Com a bebida a gente fica mais corajoso. Vai bater na mulher, vai bater no filho, vai bater na mãe, vai brigar com o pai. É o ser humano. Por isso que precisa haver diálogo. Nós não podemos colocar nas pessoas aquilo que nós queremos que elas sejam, mas a gente tem que aceitá-las como elas são. Eu não posso estereotipar ninguém. Claro, a gente... poxa, né? Podia ser assim, mas não é. Nem nós somos o que nós queremos ser. Quantas vezes nós não nos colocamos em situações difíceis? Não com outras pessoas, conosco mesmo. A gente faz alguma coisa que não queria ter feito. Então, nós não somos nem para nós aquilo que nós esperamos que sejamos. Antes da gente tomar qualquer atitude, como eu agiria no lugar daquela pessoa? O que eu devo fazer para melhorar aquela situação? E outra, lembrando do quem ama não mata lá na frente. Não adianta os pais tentarem entrar para botar fogo na história. Tem que conversar com o seu filho, não com o genro, com a nora. É com o filho. O que houve? Tá bom. Agora vamos, como ensinou o Dr. Freitas Nobre, vamos ouvir o segundo lado. Agora vamos conversar com a nora e com o genro. Como o Dr. Freitas Nobre ensinou, tudo tem dois lados. Ouçamos os dois. Nenhum dos dois, chegando num ponto desse, tem razão. Nem quem bateu, né? Quem bateu, muito menos. E nem quem apanhou, porque pode ter havido aquilo, atenção. Não podemos estereotipar. E isso aqui vai gerar uma violência tal que vai acabar colocando a criança na estrada para ser explorada sexualmente. Vamos lembrar da violência familiar lá de trás? A criança ou adolescente vão ver aquilo dentro de casa e vão buscar a saída, porque aquilo incomoda. Os filhos mais velhos
eu não quero isso aqui para mim, o primeiro emprego de 15 mil euros no cassino que oferecerem, ele vai aceitar, independentemente do que vai fazer. Perceberam até onde vai chegar isso? Pode passar, por favor? Só que é um balanço de 2016, então bem recente, da Secretaria de Política para Mulheres, com os atendimentos do DISC 180. Dos atendimentos realizados em 2016, 140.350, isso é 12,38%, correspondem a relatos de violência. Dentre eles, 50,7% diziam respeito à violência física, 31,8% violência psicológica, 6,1% violência moral, 1,86% violência patrimonial, foi tirar o dinheiro da vovó e do vovô. É isso. 5,05% violência sexual. Vejam que aqui esse número pode ser maior, porque muitas vezes não falam. Né? É vergonhoso? Então eu não vou falar. Violência sexual, 4,35% cárcere privado e 0,23% tráfico de pessoas. Não, esse número é muito maior porque as pessoas não denunciam, porque não informam. Aqui foi a denúncia feita no DISC 180, mas há muito mais casos de tráfico de pessoas. Pergunto aos senhores, será que nós aqui no estado de São Paulo só tivemos, como ano passado, 24 casos de tráfico? 9 deles trabalho análogo ao escravo, 9 exploração sexual. E os outros, outras vertentes. Acham que só foi isso? Falta denúncia, falta informação. As mulheres negras, pretas e pardas representam a maioria das vítimas, 60,53%. Mas isso aqui tem uma explicação também. Seguidas pelas mulheres brancas, 38,22%, amarelas, 0,76% e indígenas, 0,49%. As amarelas, como é a criação do oriental? A mulher é 100% submissa. Com o chinês, quem cuida do dinheiro é a mulher. O chinês fecha o negócio, mas a mulher é que cuida do caixa. Mesmo assim, ela é submissa a ele. Então, o oriental ele tem um outro tipo de cultura, por isso esse número baixo. Eles não denunciam porque o homem pode tudo. Os países árabes a gente não tem número. Indígenas também poucos, né? Esses aqui eu acho que são os que já vivem com a civilização. Os outros a gente não tem condição de saber. 65,91% dos casos, as violências foram cometidas por homens com quem as vítimas têm ou tiveram algum vínculo afetivo, atuais ou ex-companheiros, cônjuges, namorados ou amantes das vítimas. A violência familiar também alcança os filhos, e aqui esse dado aqui é importante para a gente observar. O primeiro semestre de 2016 revelaram que 78,72% das vítimas de violência doméstica possuem filhos e que destes, 82,86% presenciaram a violência. A menina vai ver a mãe apanhando do pai. É normal. Tudo bem. Vão bater? Tá certo. Meu pai batia na minha mãe. O menino vai ver o pai batendo na mãe. Ah, é normal bater em mulher. Meu pai batia na minha mãe. Perceberam? É necessário dialogar. Claro que muitos têm experiência muito maior do que a minha, mas a gente discute problemas de relacionamento a dois, porta fechada, sem os filhos perto. Infelizmente, em muitos casos, para que a pessoa seja vitimizada, ela própria se vitimiza, fazem os escândalos na frente dos filhos, para que os filhos tomem partido. O filho não pode tomar partido de pai nem mãe. Filho é filho. Os filhos não têm o sangue dos pais, os irmãos têm. Então, nós, filhos, não podemos tomar parte da briga dos nossos pais, e nós, pais, não podemos fazer isso na frente dos nossos filhos. Não se toma partido dentro de casa, se apazigua. Hoje em dia a gente consegue conversar. Hoje em dia a gente tem rede social, tem tudo. Não precisa colocar na mídia o que acontece dentro da nossa casa.
Vendo isso, acontece aquele tipo de violência também, porque a criança vai ter acesso à internet, o adolescente, está batendo aqui, eu vou fazer isso também. Não dá nada. Né? Então, tudo é o exemplo. O exemplo vale mais do que 1000 palavras. Pode passar, por favor? Bom, é isso, então. Esses aqui são os telefones, e-mail nosso do tráfico, do CRAVE. O Provita e o PPCAM são programas que atendem o Provita para adultos e o PPCAM para adolescentes vítimas de ameaças. Então, viram um crime e precisam se proteger. A ouvidoria da Secretaria da Justiça, né? Esse aqui é o posto avançado de atendimento humanizado ao migrante, está no aeroporto de Guarulhos. E o CONARE, para quem conhecer algum refugiado em situação difícil, que ainda não tenha documentação, procure o CONARE. Pode passar, por favor? É isso, obrigado.